Então, pessoal, estamos aqui fazendo a defesa da morte de Eratóstenes, o discurso do Lísias, né? Lísias primeiro discurso do Lísias. A gente vai traduzir a narração, Diegesis Narratio, as sessões 6 a 28 desse discurso. Eu já falei um pouquinho para vocês na sessão passada, no início da sessão 6, a respeito das qualidades do Lísias como narrador, né? E vamos lembrar que o Lísias, ele é um retor, tá certo? Ele usa a técnica da retórica. A retórica para nós hoje em dia é usada de maneira um pouco pejorativa, né? Isso é só retórica e nada disso é verdade. Mas para os gregos e para os latinos a retórica não era isso. A retórica era uma arte de falar em público, né? Mais especificamente a arte e a técnica de convencer as pessoas, tá certo? Então, se você fala em público, você quer convencer alguém de alguma coisa, você usa a retórica, né? E aqui na defesa da morte de Eratóstenes, o Lísias, me parece, convence. A estratégia de convencimento do discurso não é tanto a argumentação e as provas que ele apresenta, mas é mais o caráter do narrador, do Eufílito, né? A construção do caráter do narrador é um dos tópicos da retórica também, né? Então o Eufílito é apresentado como uma pessoa um tanto quanto ingênua, uma presa fácil das astúcias da esposa, e esse caráter dele é muito bem construído durante o discurso, né? Vamos então para a sessão 7, mas antes da gente fazer a sessão 7, vamos fazer a releitura da sessão 6, para ver se vocês lembram, né? Então, egogar, o Athenaioi, epeide edoxemoi gemai, kai ginaika egagomen eisten oikian, ton menaon chronon, huto diekeimen, hos temet telipen, met teliene pekeinei, einai hotianetelei poien, e filaton te hos hoion te en, kai proseichon tonun hosper eikos en. Epeidede moi paidion gignetai, episteon ede, kai pantata emautu, ekeinei paredoka, ahegumenos tauten oikeiote tamegisten einai. Tá? Foi essa a leitura. Vamos ver se vocês lembram do que a gente trabalhou na sessão passada, ok? Então, vamos então para a sessão 7. Essa daqui é a sessão 7 do nosso texto. Eu vou ler para vocês, né? En menun toi protoi chronoi o Athenaioi, passon en beltiste, caigar oikonomos deine, kai feidolos gagate, kai akribos panta dioikussa. Epeide de moi remeter et eleutesse, he panton ton kakon, apotanussa aitia moi gigenetai. Então, na sessão 7 aqui, uma primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é essa primeira marcação temporal aí, né? En menun toi protoi chronoi. A marcação temporal está aqui com en mais um dativo, né? Se a gente desprezar a partícula de ligação, as partículas de ligação men un. En mais dativo, dativo em grego se diz dotike, dotike ptosis, desculpa. Ptosis é caso em grego, né? É como se fosse casus em latim. Então, redotike ptosis. E nós temos aqui o en mais o dativo, tá certo? Veja, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: por que na seção 6 se usa marcação temporal no acusativo, ton alon chronon, e aqui se usa marcação temporal no dativo, en toi protoi chronoi? Se lembra da seção 6? Está aqui, ton men alon chronon, tá? E aqui na seção 7 a gente usa essa marcação temporal no dativo. Uma pergunta que eu deixo para vocês e depois a gente responde, ok? Quanto à partícula men un,
né? São duas partículas fazendo a ligação da seção 7 com a seção 6. O ele é recapitulativo, né? Ele de alguma forma se refere ao que veio antes. E o man, está acompanhado de um de, ele é prospectivo, tá certo? Olha, então tem ali o epeide de moi remeter teleutese. Tudo bem? Então vamos lá. En menuntoi protoi chronoi, como é que vocês traduziriam isso? Ok? A nossa próxima frase é passon en beltiste. Vamos só lembrar que passon é do pronome passapan, está aqui no genitivo plural. En é o imperfeito do verbo eimi na terceira pessoa do singular. E beltiste é o superlativo de ht, do feminino também. Esse superlativo se constrói com o genitivo plural passon. Imagine que você vai ter muita dificuldade a tradução dessa frase daqui. A próxima frase é Kaigar oikonomos deiné, kai feidolos, ht, kai akribos panta de oikusa. Me parece que essa frase também não tem grandes dificuldades. É só lembrar que deiné tem um sentido negativo e um sentido positivo. Aqui um sentido positivo. Talvez cause algum embaraço o fato de que o economos está junto com deiné, mas o economos, apesar da aparência, é um adjetivo de dois gêneros, né? Serve para o masculino e para o feminino, assim como feidolos, que também serve para o masculino e para o feminino. Kaiakribos panta de oikusa. Existe uma explicação por que esse HT está entre parênteses. Essa explicação está lá na nossa página do Google Drive. A explicação está aqui. Ok? O sinal de Gauchet é usado para indicar termos com os quais o editor não concorda, mas que estão nos manuscritos. Neste caso, alguns comentadores supõem que a adição de HT seria uma tentativa de determinar um sentido positivo para o adjetivo feidolos, que pode ter um sentido negativo, avaro. Tá? Então essa daqui é a explicação que está na nossa página do Google Drive. Outra dificuldade que nós teríamos seria com joikusa. Joikusa é o particípio presente feminino singular do verbo joikeo, um verbo contrato em epsilon. Tem uma explicação lá na nossa página do Google Drive também. Essa aqui é a explicação. Ok? O particípio presente feminino nominativo singular do verbo joikeo. Às vezes o particípio presente e também o particípio perfeito podem ser usados com o verbo eimi, que aqui está subentendido, para qualificar um objeto, como se fosse um adjetivo. Então, está sendo usado aqui como se fosse um adjetivo. Não está sendo usado com a formação que é típica do português, que é verbo ser mais gerúndio. Né? Não é esse o caso aqui de oikusa, que serve como um adjetivo. A nossa próxima frase é essa daqui. Epeidedemoi remetere teleutese repanton ton kakonapotanus aitia moi genetai. A gente tem aqui, vamos lembrar que esse epeidé aqui, ó, está em contraponto com o en toi protoi chronoi, né? Aqui está o men de. Epeidedemoi remetere teleutese. Teleutese é um verbo que está aqui num auristo sigmático. Aqui, repanton non kakon apotanusa, aitia moige genetai. A gente tem o verbo apotanusa aqui, que é um particípio auristo, no feminino nominativo singular. E tem esse verbo aqui que é genetai, que é um verbo que está na voz no perfeito. A gente não viu o perfeito ainda. Uma dificuldade dessa frase, além dos verbos, é esse pronome relativo aqui, ré. Tá certo? Ó. Esse pronome relativo ré, a minha sugestão para vocês lá no Google Drive foi que a gente desprezasse ele na hora da tradução. Eu vou manter essa sugestão. Existem divergências quanto como é que a gente poderia resolver essa dificuldade aqui, mesmo nos comentadores mais renomados. Né? Então vamos deixar isso daqui de lado. Vamos traduzir como se não existisse esse ré aqui. Tá? Essa daqui são as minhas sugestões no Google Drive, né? Esse ré, tá certo? Olha aqui, ó. Esse pronome relativo parece estar sobrando na frase, vamos traduzir como se ele não estivesse aí. E o gegenetai, aqui, olha só,
é a terceira pessoa do singular do perfeito do verbo gignomai, que eu sugeri que a gente traduzisse como tornou-se. Ok? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a sessão 7. Eu espero que a gente consiga abordar essa sessão 7 no início das nossas aulas, no dia 3, nas nossas aulas, nos nossos encontros online. Obrigado.